Olá, vamos à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre pop art. Eu adoro pop art, principalmente porque ela é muito atual, ela é muito colorida. Ela sempre permanece atual, apesar dela já ter uns aninhos aí. Ela basicamente teve seu auge na década de 1960, mas ela ainda continua muito atual. E muito do legado dela permanece até hoje como coisas para jovens. Então, é um tipo de arte muito juvenil também. Mas vamos lá. O que foi a pop art? Bom, foi um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano, que é American Way of Life. A pop art é um termo em inglês que significa arte popular. Arte para todos, arte do povo. E surgiu durante a década de 1950 na Inglaterra. A expressão foi criada pelo crítico Lawrence Alloway durante os encontros de um grupo de artistas intitulado Grupo Independente. Depois difundiu-se durante os anos de 1960, atingindo seu auge em Nova York. E é daí que vêm as principais obras da pop art, desse cenário nova-iorquino, americano, tá bom? Então, por que ele se relaciona com os itens de consumo? Quando a gente pensa em itens de consumo, a gente pensa basicamente em coisas que a gente compra no mercado, né? Que você consome, se alimenta, mas não. Eles também faziam uma crítica à sociedade atual, onde tudo, essa sociedade atual capitalista, onde tudo é um produto, inclusive as pessoas. Já eu explico melhor. A pop art não deve ser considerada um fenômeno de cultura popular, apesar de estar muito interligada a ela, mas uma interpretação feita pelos seus artistas da cultura dita popular e de massa. Ou seja, é a visão do artista sobre o que é popular. E não é tudo que é popular, mas aquilo que o artista acha que é pop, que é popular. Esse fenômeno artístico baseou-se em grande medida na estética da cultura de massa, a mesma criticada pela escola de Frankfurt. O movimento influenciou grandemente o grafismo e os desenhos relacionados à moda. Então, olha só, antes essa arte produzida pelo povo, essa arte de rua, ela tinha um certo tipo de preconceito, porque a arte, até esse momento, ela sempre foi algo muito elitizado. Você precisa ter uma boa educação para você compreender arte, para você gostar de arte, para você ter dinheiro para consumir arte. Então a arte ela era muito elitista. E com a pop art isso se quebra, porque nesse momento o que é do povo também passa a ser considerado cult, também passa a ser considerado arte. Bora lá para as principais características da pop art. Aproximação da arte com a vida cotidiana, coisa que não acontecia. Arte era arte, vida cotidiana era vida cotidiana, e as duas coisas não se misturavam. A partir de agora, elas se unem, estão bem próximas. Utilização de cores intensas e vibrantes. Você não vai ver uma obra em pop art em tons pastéis, por exemplo. Tudo na pop art grita, vibra. As cores são intensas porque as cores comerciais são intensas. É o vermelho, é o amarelo, é o laranja, é o verde neon. São as cores que chamam a tua atenção. E elas ficam juntas. Não tem mais aquele negócio de não combina com tal. Pelo contrário, quanto mais intensas e vibrantes e quanto mais elas se aproximam, melhor, mais bonita a obra da pop art fica. Reproduções de peças publicitárias, a gente vai entender melhor com a imagem. Mas, por exemplo, um cartaz publicitário passa a ser visto como uma obra de arte. E porque é feito por um artista e é pensado por um artista para agradar o seu público. Então, você não pode fazer uma propaganda num cartaz de qualquer jeito, né? Hoje em dia, a gente tem a TV, a gente tem a internet, mas naquele tempo, o que mais se usavam eram cartazes. Então, esses cartazes eram pensados para vender, para chamar atenção, tá bom?
Então, essas peças publicitárias, esses cartazes, eles vão ser reproduzidos e vão ser vendidos como obra de arte. Até hoje, muitos deles, principalmente as peças publicitárias da Coca-Cola, são as mais raras e as mais caras. Tem coisa mais massa do que Coca-Cola? Todos conhecem Coca-Cola. A Coca-Cola é vendida até nos confins do deserto, da África, enfim. Então ela é muito popular, ela é muito conhecida. Inspiração na cultura de massa, que é isso, aquilo que a massa produz, como eu acabei de falar. A própria Coca-Cola. Eu vou explicar melhor quando tiver as imagens, tá bom? Estou só reforçando aqui esses conceitos para vocês. A cultura de massa é aquilo que a massa, aquilo que o povo produz. É a cultura do povo. Se o povo produz e se ele se interessa por essa produção, então por que não transformar ele em arte? Uso da serigrafia, pela primeira vez aqui a arte ela vai ser produzida em série e não só mais num quadro. Um artista que se valeu muito desse tema foi o Andy Warhol, e ele primeiro tirava fotos, vocês vão ver melhor depois nas imagens. Ele primeiro tirava fotos e depois das fotos prontas ele passava para o processo de serigrafia, onde ele poderia fazer uma série de reproduções, ele só assinava. Então isso também tem a ver com a cultura de massa, essa coisa que se produz aos lotes, ao monte. E o uso da serigrafia podia ter esse tipo de reprodução, mas ele tinha um número limitado de reprodução. Mas a pop art também ela é muito comercial. Imitação da estética industrial, ou seja, as obras vão se parecer muito com as peças publicitárias, como a gente viu antes. Então, a intenção deles é tornar mesmo o objeto de arte algo comercial. Reproduções em série do mesmo tema, como eu acabei de falar, isso só foi graças ao uso da serigrafia, que chega a ser a vovó lá da nossa xerox de hoje em dia. Antigamente você não tirava xerox, você fazia uso da serigrafia, você produzia essa imagem numa tela de seda e com auxílio de tintas e um puxador, muito parecido com um rodo, você fazia essa impressão em diferentes superfícies e de vários tipos. Uso da imagem de celebridade. Essa aqui talvez seja uma das mais importantes. A pop art não é só comercial, não é só voltada para esse lado comercial. Ela também é voltada para uma crítica do mundo capitalista, onde tudo é comercial, tudo é vendido, inclusive as celebridades. Na década de 1960, começa esse fenômeno nos Estados Unidos, onde as pessoas começam a venerar artistas, principalmente do cinema. Temos como dois exemplos que ficaram muito famosos, que são muito famosos até hoje, que é a Marilyn Monroe e o Elvis Presley, que era um cantor, mas que sempre fez a sua carreira artística de duas formas. Ele fazia filmes e no filme ele cantava as músicas, e essas músicas depois eram comercializadas. Então Elvis foi provavelmente o primeiro ídolo pop do que a gente tem ideia, que eles tinham fãs, eles tinham pessoas que compravam tudo que fosse ligado a Elvis Presley. E a Marilyn era uma imagem da mulher perfeita. Era num tempo onde a cirurgia plástica estava caminhando, a maquiagem ainda não era essa revolução que a gente tem hoje. Então, era a mulher, para ser considerada bela naquela época, ela tinha que realmente ter poucos defeitos visuais, né? E a Marilyn era uma dessas. Ela chegou a corrigir o nariz e o queixo, mas se a gente vê, não faz muita diferença não, porque ela sempre foi muito belíssima. As imagens não sofriam alteração, então a foto que batia dela era a foto que ficava. Já vou apresentar lá para vocês. E inspiração no universo das histórias em quadrinhos, que era outro produto comercial que estava muito em moda naquele tempo, que era história em quadrinhos, principalmente as histórias da DC e da Marvel. Homem-Aranha, Super-Homem. Se vocês notarem bem, as cores deles são vibrantes, né?
azul com vermelho, o Wolverine que tem a roupa amarela e preta. Então eles são puramente pop, eles são a essência do que é pop. E as histórias em quadrinhos eram muito populares, principalmente entre os jovens. Era a forma que eles tinham de se divertir. Não tinha série na TV, Netflix, então eles se divertiam muito com histórias em quadrinhos. Olha só, essa aqui é uma obra de Roy Lichtenstein, In the Car, né, no carro. É um óleo sobre tela de 1963, início da década de 60. Junto com Andy Warhol, esse artista é destaque na pop art. Os artistas dessa corrente trabalhavam com cores vivas, inusitadas e massificadas pela publicidade, como o azul, o vermelho e o amarelo. Eles elegiam as imagens pictóricas e os símbolos de natureza popular. As imagens pictóricas e símbolos da natureza popular são aquelas imagens que já estão no nosso cotidiano, que todo mundo conhece, que é muito conhecida, que é muito popular. Se a gente prestar atenção aqui nessa obra dele, vocês vão ver que o motorista ele se parece muito com o homem que era retratado nas histórias em quadrinhos, o Superman, né? Aquele cabelo preto com brilhos azuis, né? Tipo uma mechinha caindo assim para o lado. As mulheres eram inspiradas nas grandes divas do cinema daquele tempo. Essa imagem especial, ela foi baseada numa grande atriz também, referência de mulher bonita, de uma pin-up, que é Brigitte Bardot, que era uma atriz francesa, porque ela ainda está viva. Hoje em dia ela luta pela causa dos animais, mas ela já foi uma atriz extremamente bela e com um apelo sensual também muito alto. Então as mulheres das obras de Roy Lichtenstein, elas são muito inspiradas em Brigitte Bardot. Eles costumavam fazer esse delineado no olho, né, que era o famoso gatinho, é uma característica dessa década aí. Aqui para a gente ver melhor a obra. É um quadro, uma obra de arte, foi feita pelo artista, não é em tamanho pequeno e baseada numa história em quadrinho, dá pra gente ver, né? Toda a temática dela inspirada nas histórias em quadrinhos daquela época. Olha só, outro ponto também que eu queria conversar com vocês sobre a obra de Lichtenstein. Se vocês notarem aqui, como vocês estão notando, o rosto da maioria das mulheres que ele pinta, que ele cria, ela vai ter esses pontinhos, porque antigamente nas gráficas a imagem era formada por esses pontos mais espaçados, que hoje em dia vão virar os quadradinhos dos pixels, tá bom? Então naquele tempo, principalmente as publicações de jornal, elas eram impressas em pontos, que quando se agrupavam formavam uma imagem, e aqui ele deixa esses pontos bem evidentes. Olha só as cores como elas se sobressaem, né? O amarelo, o vermelho, o azul, tornando essa obra muito chamativa, muito comercial. Ela apela, né? Olha para mim, eu preciso me vender. Esses símbolos eram ironizados de modo a construir uma crítica subjetiva ao excesso de consumo da sociedade capitalista. Isso porque o capitalismo é incentivado de forma abundante pela dimensão publicitária, cinematográfica, ou seja, o capitalismo ele quer lucrar, e para você lucrar você tem que vender, e quanto mais coisas você vender, melhor. Então tudo vai ser comercializado, tudo. Desde o produto que você come até o artista que você vê na TV, no cinema. A imagem deles passa a ser comercializada como um produto. Olha só, essa é uma obra de Andy Warhol e é uma das principais obras dele, uma das mais valiosas, que fala sobre uma sopa de tomate, que era muito popular nos Estados Unidos. A gente tem que ter em mente que os Estados Unidos tinham saído de uma guerra, da Segunda Guerra Mundial, e durante a guerra, a maioria dos homens morriam na guerra, né? Eram poucas as mulheres que iam. Então, a mulher, ou quando não, a mulher ficava sozinha em casa cuidando dos filhos, porque o marido tinha ido para a guerra. E ela se viu também obrigada a trabalhar, né? Foram graças às guerras, se assim eu posso
falar, usando um termo até feio, né? Porque guerra não traz nada de bom, mas foi graças a isso que a mulher conseguiu dar seus primeiros passos para a independência, porque ela se viu no momento sem o marido, que tinha ido para a guerra, e ela se viu obrigada a cuidar dos filhos e a manter a casa também. Então, como ela trabalhava fora, ficava difícil você preparar jantar, você preparar almoço. Então, os enlatados eram a principal opção de comida daquelas famílias lá. E essa sopa de tomate era a mais popular. À noite, era só abrir a lata, esquentar e pronto, a tua família estava mais do que bem alimentada. Facilitava a vida tanto da dona de casa, que trabalha fora, né? Como das crianças também, que não sabiam se virar. Aí, como eu falei para vocês, a obra de Andy Warhol, como ela é feita na serigrafia, então ele conseguia fazer várias séries da mesma imagem. Olha aqui, a gente tem a primeira imagem, que é a imagem original, e depois ele faz esse jogo de cor com a mesma imagem, mas mudando as cores. Ele consegue isso graças à serigrafia, utilizando telas diferentes. Então ele conseguia esse tipo de reprodução. E isso é uma característica muito, muito evidente na obra de Andy Warhol. São esses quadrados que mudam de cor. Olha só, essa outra obra dele é uma seção de latas de sopa de tomate, de galinha, enfim, ele fez uma de cada sabor, feijão, queijo, carne, cebola, e para cada sabor ele fez uma reprodução em serigrafia do quadro, e elas ficaram juntas assim. Então, com a mesma ideia, ele conseguia fazer uma série de reproduções, e vendia. Entretanto, de certa forma, a pop art alimentava-se e confundia com essa indústria cultural. Apesar de diferirem pelo mundo afora, os artistas, de modo geral, mantinham as mesmas temáticas, os desenhos simplificados e as cores fortes, saturadas. A pop art também veio aqui para o Brasil, mas ela veio aqui para o Brasil num período muito conturbado da gente, que foi a época da ditadura militar. Então aqui ela funciona de uma forma diferente, mas isso é uma outra história e a gente vai ver num outro momento. Agora eu vou tentar colocar cada coisa no seu lugar, cada qual no seu quadrado. Então, mesmo que a pop art faça essa crítica a essa sociedade de consumo, ela se alimenta dessa sociedade de consumo. O Andy era um artista puramente comercial. Ele era muito comercial. A pop art buscava evidenciar a crise da arte do século XX por meio de um retorno à arte figurativa. Fazia um bom contraponto ao expressionismo abstrato e ao hermetismo da arte moderna. Então a pop art ela chega num ponto onde as figuras elas estão muito abstratas. O que valia muito mais era a emoção do que o desenho em si. Então, quando ele resgata essas peças publicitárias, ele também resgata a figura, o desenho, as coisas como a gente vê. Ela recusa-se a separação entre arte e vida. As duas existem juntas, as duas vão seguir juntas. Daí a arte pop ser capaz de se conectar ao seu público a partir de signos e símbolos extraídos do imaginário da cultura de massa e da vida cotidiana. Lembra que eu falei lá da lata de sopa? Ele não só colocou a lata de sopa lá. Não é porque é uma coisa simbólica, é um signo, que ela não vai ter um significado. Ela vai ter. Ela se tornou muito importante. Então, na cultura dos Estados Unidos. Então, ela vai ganhar status de arte. E esses símbolos, esses signos, eles fazem parte do nosso cotidiano. Então, a gente já conhece, a gente já identifica. E fica mais fácil para a gente entender a obra de arte, coisa que era algo muito difícil. Uma obra expressionista, por exemplo, abstrata, que era feita só com respingo sobre a tela, cada um tinha uma ideia diferente do que seria, porque é muito subjetivo. Então, na pop art, não, a gente já consegue identificar de cara. Esse feito foi levado a cabo quando esses artistas utilizaram na arte a linguagem do desenho comercial. Com isso, diluíram as diferenças que separavam a arte erudita da arte popular. Ora, vamos acabar com esse negócio aí de que a arte é elitista.
de que só gente estudada e bem educada e que tem dinheiro possa apreciar. A arte deve ser para todos. E esse tipo de pensamento é o que persiste até hoje na cultura da arte. Olha lá, uma banana. Essa é uma das obras mais famosas do Andy Warhol. A banana, bora pegar aqui mesmo na cultura do Brasil, o quanto essa fruta é popular. O quanto ela está na mesa de milhões e milhões de pessoas. Ela serve para várias coisas. Ela pode ser misturada com comida, ela pode ser batida. É um suplemento vitamínico, enfim. Todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é. Então, bora colocar ela como algo importante. Vamos transformar ela em uma obra de arte. E aí a banana ficou imortalizada, digamos assim, na obra de Andy Warhol. Uma banana, quer algo mais popular que uma banana? Tem não. Esse aqui é o Elvis, durante uma das gravações de um dos primeiros filmes dele, né, que é a gente costuma falar em linguagem de arte, que é o Elvis Cowboy. Essa é uma só das reproduções, é do Andy Warhol também. Existem várias outras dele em várias cores, tá bom? Realmente, se eu tiver que falar para vocês que ele é tido como o rei do rock, mas ele porque foi ele que inventou o rock, mas ele é uma das figuras mais populares de que já se teve ideia. Foi com ele mesmo que tudo isso aconteceu. Essa mania de ter um ídolo. Eu acho que ele foi a primeira figura norte-americana nesse sentido, de ser adorado, de ser comercializado. Até hoje ele é. Olha só, esse aqui é um outro tipo de pop art. É a colagem. O Independent Group, estabelecido em Londres no ano de 1952, é considerado o precursor da pop art. Então, antes de vir essas imagens coloridas e tudo mais, a primeira coisa que os artistas de pop art fizeram foram as colagens. Eles se aproveitavam, por exemplo, do que já tinha para montar uma outra coisa. Eles pegavam fotos de revistas, de histórias em quadrinhos, de jornais e faziam uma obra totalmente nova com esses recortes. Essa colagem aqui, o que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes, de 1956, é um título grande, né? De Richard Hamilton, é considerada uma das primeiras obras da pop art. Ou, se não, a primeira obra, que a gente tem notícia. Já nos Estados Unidos, os artistas produziram de modo isolado até 1963. A partir daí, suas obras passaram a ser reunidas e expostas em galerias de arte. Então, ela era muito individual. O Andy produzia só, o Lichtenstein também, mas daí depois eles resolveram se unir e passaram a expor suas obras juntos. Então, bora prestar atenção aqui nessa colagem. Pronto, vou dar um zoom aqui para parecer melhor. Eu vou passar aqui o cursor para vocês verem. Olha só, aqui tem um recorte de uma história em quadrinhos, que é tipicamente utilizada na pop art, como eu já expliquei. Homens fortes, musculosos. Você está vendendo a imagem do homem, assim também como a da mulher. Olha, a mulher aqui, no caso, travestida até mesmo de um abajur, seminua. Então, é um produto comercial, você está vendendo a imagem dele. Aqui na TV, a mulher atendendo o telefone, uma mulher típica daquela década. Então, tudo aqui era dito comercial. Olha só, o aspirador de pó, era o gravador, que era... Deixa eu ver o pai de quem? O pai não, o avô do... não sei, do... Blu-ray, eu acho, por aí assim. Hoje nem Blu-ray se usa mais, já está tudo digital. Então, tudo isso daqui foi recortado e montado sobre uma folha. E ele conseguiu criar uma obra totalmente diferente. Muito legal essa obra aqui, eu gosto muito dela. Eu acho ela engraçada, mas bonita também. Ó, aqui a gente já tem as cores fortes, olha, o vermelho e o amarelo. É o começo mesmo da pop art. É onde a gente se baseia para fazer o resto. Os principais artistas são da pop art. O principal, né, aquele que é referência, Andy Warhol. Depois Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, James Hockenquist, Tom Welseman, Wayne Thiebaud e Jasper Johns.
São os principais, existiram outros, mas os principais mesmos, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, e se a gente for esmiuçar mais, é o Andy Warhol. Não tem como você desvincular ele da pop art. Foi ele que tornou a pop art o que a pop art foi. Então a gente vai saber um pouquinho mais sobre ele. Andy Warhol tornou-se o representante mais conhecido da pop art no mundo. Ficou famoso por retratar ídolos da música popular, o tio Elvis lá, e do cinema, Dona Marilyn Monroe, evidenciando o quanto essas figuras são impessoais e vazias. São exemplos: Marilyn Monroe, Michael Jackson e Elvis Presley. Não vazias de personalidade, nada disso. É porque uma foto da pessoa é só uma foto, mas tinha gente que adorava aquela foto. O Independent Group lá da Inglaterra, estabelecido em Londres no ano de 1952, é considerado o precursor do movimento da pop art. Já falamos sobre isso. Técnicas da pop art. Já eu volto no Andy. Serigrafia. A obra em serigrafia de Marilyn Monroe, de 1962. Andy Warhol permitiu a reprodução em várias cores, feita logo após a sua morte. A primeira série de imagens mostra a diva colorida e a segunda em preto e branco, é como se sugerisse a morte da celebridade. Então ele pega a principal foto da Marilyn Monroe, aquela que é mais comercializada, que é a parte da cena do filme Pecado Mora ao Lado, onde ela aparece com vestido branco, e esse vestido branco, numa determinada cena, o metrô passa embaixo dela e a ventilação do metrô levanta a saia dela. Então essa imagem ela fica imortalizada. É uma pena, eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas vejam. O nome do filme é O Pecado Mora ao Lado, e é um filme singelo, mas histórico, tá bom? Então ele pega esse frame, esse pedaço da foto dela, né, do rosto dela, e faz uma reprodução em massa da mesma foto, tá bom? Aí depois ela morreu, né? Essa obra foi feita depois que ela morreu. Aí depois ele faz essa impressão em preto e branco, como se ela perdesse a luz, o brilho, a cor. E já para o final assim, do quadro, a gente vai vendo que a imagem dela está praticamente apagada. É uma homenagem bacana, eu achei muito linda essa homenagem dele. Essa visão dele que ele teve da estrela, não a figura ficou imortalizada, mas a estrela em si. Essa aqui é uma obra dele, já um pouquinho mais atual, né, da década de 80, ele viveu um pouquinho, sim, o Andy, e a do Michael Jackson, que já era um fenômeno naquela época, digamos que ele seja o maior fenômeno popular, é o rei do pop, né, dos Estados Unidos, depois de Elvis Presley. Então ele faz esse mesmo tipo de trabalho, bate uma foto e reproduz a cena dele em serigrafia. Aqui foi na época do videoclipe Thriller, que foi o primeiro dito videoclipe, né, onde mostrava um negro comercializado na MTV, mostrado pela MTV, o primeiro videoclipe de um negro mostrado na MTV. Então, depois de Thriller, o mundo mesmo começou a conhecer o pop. Tudo que vocês ouvem, tudo que vocês veem hoje vem desse... praticamente tudo é inspirado nesse videoclipe. Se vocês nunca assistiram, assistam. Vocês vão ver do que eu estou falando. Coreografia, ritmo, bailarinos, enfim. É o pontapé inicial e ficou de referência até hoje, na música mundial. Aqui o Mickey. Aqui ele trabalha com serigrafia também, mas em cima de um desenho, tá bom? O Mickey, quer coisa mais pop do que o Mickey? Até hoje ele é muito popular, ele é muito cult, né? Não só mais entre as crianças, mas entre todas as pessoas. Eu mesmo tenho uma caneca aqui do Mickey lindinha, eu gosto. Também não compro tudo dele, mas eu gosto. Acho bem estético. Olha só, aqui é uma colagem de vários quadros pop. A colagem também pode ser feita assim, ó. Aqui eu tenho a Marilyn, tenho Madonna no Pose, tenho histórias em quadrinhos, tenho a Pepsi, tenho a sopa de tomate, Granada, né? Tá na guerra aí. Então, Charlie Chaplin, Estátua da Liberdade, todas essas figuras. Aqui uma moça, eu esqueci o nome dela, mas ela fez o filme de Hitchcock.
ela foi assassinada no banheiro durante o filme, né? Seria a cena do filme. É uma imagem muito, muito, muito popular. Então aqui é um exemplo de como colocar imagens populares numa obra só, inspirada na obra de Andy Warhol. Fundo colorido, imagens coloridas, muito legal. Aqui é o homem. Ele por si só já é uma figura bem diferentona, né? Ele usava essa peruca. Era um homem muito conceitual também. Agora eu vou mostrar para vocês uma série de fotos tirada dentro do Estúdio 54, que era o estúdio do Andy Warhol, mas também lá acontecia de tudo. O estúdio do Andy era fotográfico praticamente, ele precisava das celebridades, das situações para fotografar e depois transformar em serigrafia. Ele às vezes chegava a fazer a obra na hora, serigrafava na hora lá e já vendia a obra. Então no Estúdio 54, tem uma pesquisada melhor, porque eu não vou mostrar nem um terço do que isso realmente foi. Era um estúdio onde tudo acontecia, e do nada tu podia ver inclusive uma mulher andando de cavalo, desfilando. Tem um filme chamado MIB. MIB é o MIB 3, ainda com o Will Smith, que ele volta no passado e ele chega a conhecer o Andy Warhol e o Estúdio 54. Aí lá vocês vão ter uma ideia assim, visual de como era o Estúdio 54. A gente tem mais fotos, né? Mas o filme se baseou muito bem para fazer essa reprodução do estúdio. Então, se vocês puderem assistir, assistam lá. Olha lá. Era um desfile de celebridades. Lá você podia beber, você podia dançar, você podia cantar, você podia fazer tudo. Uma das primeiras vezes, né, que uma drag queen também aparecia assim, lembrando que a gente está na década de 1960 e nem tudo ainda é muito liberado. Então ele conseguia ver a imagem popular dessa drag, convidou ela para ir para o Estúdio 54 e apresentou ela lá para as pessoas. Ele fez uma série também dela. Esse aqui é o ingresso, é claro que o Andy Warhol ia lucrar com o Estúdio 54, né? Então, não era qualquer pessoa que entrava, eles precisavam de senha, eles precisavam ser convidados. E lá dentro se gastava, claro, se consumia, né? Bebida, alimento, enfim. Então, era uma coisa, o Estúdio 54 não era para qualquer pessoa. Era somente para os VIPs, os VIP americanos. Também alguns brasileiros foram lá. Olha só, aqui homens seminus dançando. Essa aqui é uma foto tirada pelo próprio Andy para fazer um outro trabalho. Tem uma anotação dele embaixo, onde ele diz reduzir para 2 polegadas, né? Que já era a anotação dele para passar para a tela de serigrafia. Os garçons, né, vestidos de querubins. Nossa, rolava de tudo lá. Ou época doida, ou estúdio doido, era esse lá. Era realmente um centro artístico e cultural nova-iorquino. Era o Estúdio 54. Muita coisa doida mesmo. Um homem vestido de mulher supernatural no Estúdio 54. Olha como eles estavam, né, à frente do seu tempo. Olha como a liberdade deles lá era muito maior do que era no resto do mundo. E aí é o fim, e é o que temos para hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado e conhecido um pouco mais do que é a pop art, tá bom? Beijo para vocês, eu vou ficando por aqui. Tchau!